Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar esse vídeo. Olha, se você quer passar em medicina, farmácia, odontologia, biologia, biomedicina, você está no lugar certo. Aqui eu vou desenvolver para vocês um programa muito especial de preparação para esses cursos da área de biológicas e saúde. Então, para começar, eu peço que você clique no joinha, deixa o seu like aí e, se possível, eu convido você a fazer parte desse canal como inscrito, tá? Clica no botãozinho de inscrito, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Já tem bastante vídeo no canal, mas você vai ter, a partir de hoje, uma programação especial de formação para os concursos de vestibular desta área. E olha, fica até o final que tem resolução de questões de vestibulares anteriores. Tá bom? É isso aí. Então vamos começar hoje com os níveis de organização biológica, certo? Bem lá do começo. Tá aqui, ó. Níveis de organização. Então, eu quero que você entenda esses níveis de organização, porque eles formam a base do conhecimento de biologia. Então, você precisa ficar atento sobre essa origem do estudo de biologia. Muito bem, então a gente começa do menor para o maior, certo? Então, nós vamos entender a complexidade dos seres vivos, certo? Sejam eles vegetais, animais, sejam eles micro-organismos, você vai entender a partir dos seus níveis de organização. É assim que a gente estuda a biologia nos dias de hoje. Então, a gente começa, por exemplo, aqui eu comecei com um esquema básico, certo? E depois a gente vai para a parte das questões. Muito bem, então primeiro aqui eu tenho o átomo. O átomo é a unidade básica de qualquer matéria, de toda a matéria, de tudo que existe no universo. Então, o átomo é aquela partícula indivisível que vai compor tudo que a gente conhece, tudo que existe e que nós temos consciência, né, de várias coisas que existem por aí. Então, isso vai ser uma parte inicial. Porém, a gente está numa entidade ainda que não tem vida, né? O átomo. O que nos interessa são os seres vivos e as relações ecológicas. Então, vamos caminhar mais um pouquinho para você entender. Bom, os átomos, para formar a matéria, eles precisam se reunir, né? Eles precisam se associar através das suas ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes e assim por diante. Então, quando ele realiza esse tipo de ligação química, ele forma um conjunto de átomos, que a gente costuma chamar de molécula. Então, a molécula é uma associação de átomos que acontece por conta das ligações químicas. Muito bem, o próximo passo é você reunir essas moléculas e formar uma estrutura funcional, que ainda não é viva, mas é a parte fundamental para que a célula viva. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos, exceto o vírus. Porém, isso a gente considera como uma exceção. Então, na verdade, todos os seres vivos, eles têm a célula como unidade fundamental. Então, quando a gente estuda a célula, a gente está estudando um pouquinho de cada ser vivo que existe no nosso planeta. Tá bom? Então, por isso é o que a gente chama de teoria celular, é tão importante, porque você precisa entender a célula. Entendendo a célula, você vai entender o funcionamento dos organismos
pluricelulares, dos organismos diversos que existem no mundo inteiro. Então, para formar uma célula, precisar de quê? O que existe dentro das células? Existem organoides ou organelas, que é o nome mais popular. Então, também você pode chamar de orgânulos. Então, toda célula tem dentro dela alguns orgânulos, a maioria delas. Porque, por exemplo, as bactérias, elas têm ribossomos dentro dela. O ribossomo é uma partícula, é uma unidade que realiza a fabricação de proteínas, certo? Então, muitas vezes ela não é considerada uma organela, tá? É uma estrutura pequena que fica lá e que realiza a leitura do RNA, que é o material genético, né? E esse RNA, ele vai fazer o quê? Vai trazer uma mensagem para se fabricar uma proteína. Então, o ribossomo, ele é formado de um RNA, chamado RNA ribossômico. E a bactéria só tem RNA, certo? Não tem aquelas organelas citoplasmáticas feitas de proteína, todas membranosas, tá? Muitas dobradas, uma com a outra e tudo mais. Não, é bem mais simples o ribossomo, certo? Então, essas outras estruturas que formam a célula por dentro, os pequenos órgãos das células, são os orgânulos ou organelas. Então, se você juntar todas as organelas, você vai ter então o quê? Você vai ter uma célula. Então, a célula, ela é um conjunto de organelas, tá? Então, vamos lá. Átomo é a unidade básica. O conjunto de átomos é uma molécula, né? As moléculas se juntando formam o quê? As organelas. Depois, as organelas juntas formam o quê? A célula. É um conjunto de organelas cercadas por uma membrana plasmática. Isso é uma célula. Muito bem. Aí a célula, ela é uma estrutura muito eficiente, competente, né? Capaz de realizar diversos trabalhos dentro do universo dela. Um protozoário, por exemplo, uma bactéria, são células, são seres unicelulares. Então, eles são células independentes, são células que vivem por conta própria, são células que procuram o seu próprio alimento. Algumas, como algas, por exemplo, as microscópicas, fabricam o seu próprio alimento e assim vai, assim por diante. Mas existem também os seres mais complexos, que são aqueles multicelulares ou pluricelulares. Então, esses seres vivos, eles precisam ter um conjunto de células, né, que se organizam para formar um organismo pluricelular. Então, o conjunto de células forma uma associação ou um conjunto chamado de tecido, tá? Aliás, esse esquema lembra até o tecido ósseo, né? Que as células são todas assim, numa posição elíptica ou circular, assim, e aí ela vai indo para o meio, indo para o meio, indo para o meio. Aí as células do tecido ósseo são chamadas de osteócitos. Então, é o seguinte, para formar um vertebrado, por exemplo, então a gente precisa de quê? De vértebra. Vértebra é o que? É osso. Então, para formar o osso, você precisa reunir muitas células iguais. Então, o tecido é um conjunto de células semelhantes que realizam uma função específica, ou até mais de uma, mas elas realizam juntas. O tecido, ele é formado por um conjunto de células. Então, a gente chegou aqui nesse patamar do tecido, a reunião de células semelhantes que realizam as mesmas funções.
tá? Então aí já tem um tecido. Agora, um organismo complexo, como uma pessoa, por exemplo, ele precisa de mais de um tecido, porque um tecido sozinho, o que ele vai fazer? Ele precisa se organizar com outros e formar uma estrutura um pouco maior, com mais funções, com mais complexidade. Essa estrutura é o órgão. Então, por exemplo, um osso. Então, aqui tem um órgão osso. Tecido ósseo forma o quê? O órgão osso, né? O osso, ele é um órgão, quer dizer, ele é uma estrutura grande ou pequena, mas, enfim, ele é uma estrutura que você pode enxergar a olho nu e ele está lá, né, fazendo parte de uma espécie de engrenagem, ou, no caso do osso, um sistema de alavancas, né? Então, um vertebrado não vai ter só um osso, vai ter um conjunto de ossos. Se um osso, né, é um órgão, um conjunto, né, de ossos vai formar um sistema, né? Então aqui você tem um sistema esquelético, você tem um esqueletinho do animal. Então no esqueleto do animal não tem só tecido ósseo, tem cartilagem também. A cartilagem, né, ela faz parte do sistema ósseo, porque nenhum animal ele é 100% feito de ossos. Ele tem ossos e cartilagens. As cartilagens, elas protegem as articulações, elas ficam entre um osso e outro para evitar que haja atrito entre eles, né? São as chamadas cartilagens epifisais. Então, a cartilagem é um tecido, né? O osso é outro tecido. Então, é um conjunto de tecidos que forma um sistema, tá? Aí depois, agora, nós chegamos. Se você somar todos os sistemas de um corpo, você vai chegar a um organismo. Então aí a gente chega nesse organismo aqui, tá? Então aqui você tem um organismo completo, esse que está no meio, tá? Então aqui, ó, esse é o guará, então, né, que vive no bioma do Cerrado, no Cerrado brasileiro. Então, o que acontece? Esse animal aqui, ele é formado por uma sucessão de elementos que você viu até agora. Começou aqui no átomo. Só para não deixar as coisas muito sem começo ou nem o fim, que é um ciclo, né? Eu vou colocar aqui, ó, começou aqui. 1 átomo, tá? 2 molécula, tá? 3 orgânulos ou organelas, 4 célula, né? Aqui tá o 5, que é o tecido, tá? Que mais? Aqui, ó, o 6, que é o órgão, o 7, que é o sistema, tá? O 8, que tá aqui, ó, o 8, tá pronto o animal, tá prontinho, com pelo e tudo. Tem o sistema esquelético, o sistema locomotor, né? Tem o sistema digestório, tem o sistema nervoso, tá? Sistema excretor. Então, há um monte de tecidos associados formando sistemas. Aí você junta todos os sistemas, forma um organismo. Muito bem. E agora? O que esse lobo vai fazer da vida dele? Ele precisa comer, ele precisa se reproduzir, tá? Ele precisa ter uma vida. E ele só vai ter uma vida, né? Já que ele é um mamífero, na companhia de outros mamíferos da mesma espécie. Então, se você juntar vários desses animais, você vai chegar a quê? A uma população. A população é um conjunto de animais da mesma espécie que estão vivendo numa determinada região. Repare que até chegar aqui no lobo, eu tenho um organismo. Passou de organismo, eu já tenho uma população.
que é a família dele, tá? O pai, a mãe, os filhotes, enfim. Então, os irmãos dele, então eles formam uma população. Então, aqui é mais fácil de eu identificar a população. Você já entrou numa dimensão ecológica, você já entrou numa outra dimensão do estudo dos níveis de organização. Então, aqui é o número 9. Então, vamos colocar aqui, ó, número 9. Então, o número 9 tem aqui um monte de lobinho-guará, tá bom? Lobinho, lobão. Então, eles estão lá, eles acasalam, as fêmeas protegem a prole, os machos protegem o grupo e assim por diante, tá? Bom, mas e aí, o que acontece? Esses animais, eles precisam interagir com outros animais, isso é importante, olha só. Um bando de lobo vivendo ali num vazio, num nada, não. Eles estão em um lugar e nesse lugar precisa existir uma série de coisas interessantes para ele, tá? Por exemplo, outros seres vivos. Então, digamos, ele precisa ter uma caça para comer, né? Essa caça que ele come é um animal herbívoro, né? Já que ele é carnívoro. Então, ele precisa de um herbívoro para comer. O herbívoro precisa o quê? De um vegetal. Então, você vê que o grupo de lobos não vive sozinho. Ele vive com outros animais que interagem com eles. Tá? Então, tem as presas e os predadores. Então, aqui você já tem uma comunidade. Então, para a gente ter uma relação de evento. Aqui, ó, o número 10 é uma comunidade. Então, a comunidade é quando você tem mais de uma espécie naquele lugar. Notem, população é menor do que espécie, tá bom? Por quê? Na verdade, isso é bom a gente distinguir, porque você pode confundir, por exemplo, a comunidade, você pode estar pensando assim, a comunidade é aquele conjunto de casas, né? Aquelas pessoas que vivem naquelas casas, né? Que ficam em lugares da periferia das cidades e tudo mais, né? Então, aquilo é uma comunidade. Ou então, a comunidade é o conjunto de pessoas que frequenta lá uma igreja, tá? Então, na biologia não é assim. Na biologia, comunidade é quando você tem mais de uma espécie vivendo no mesmo lugar. Né? Então, a população, quando você fala, eu estou falando aqui, ó, pessoal, lá naquele lugar, naquele bairro, tem uma comunidade, tá? Na verdade, eu deveria falar, lá tem uma população, tá? Porque população é menor do que comunidade, como vocês podem ver. População é tudo da mesma espécie. Comunidade é espécie com outra espécie, pelo menos duas. Por exemplo, se eu for falar aquela comunidade ali no meu bairro, então eu estou falando de quem? Dos seres humanos, então não é comunidade, é população. Para ser comunidade, eu teria que falar assim, eu tô vendo ali com aquela comunidade, né, quantos cães e gatos eles têm de animais de estimação. Aí é comunidade, porque você já está falando de seres humanos e dos animais que eles criam. Por exemplo, quantos cães tem naquela comunidade? Então você está falando quantas famílias e cães, né? Famílias e cães. Isso é comunidade. Tá? Se for sua família, é população. Então, a população de seres humanos ou a população de cães. Junta as duas, comunidade, tá bom? É assim que funciona a comunidade. E o ecossistema? O ecossistema é um conjunto de comunidades. Está crescendo, gente. Olha lá, número 11. Aí é o conjunto de comunidades, certo? Aí você tem o quê? Tudo, você tem as árvores, você tem o ecossistema, na verdade, ele tem as comunidades e o meio físico. Então, o ecossistema, ele é um intercâmbio, é um conjunto de comunidades, né, vivas, né, que toda comunidade é viva, mas as coisas não vivas
que a gente vai chamar de abióticas, por exemplo, o solo, a água, a atmosfera, isso são fatores abióticos, fatores sem vida. Então, para ele viver ali, então, por exemplo, ele come, ele caça coelho, tá? Mas o que o coelho come? O coelho gosta daquela vegetação. Tá, mas aquela vegetação só nasce lá por quê? Porque tem um solo favorável. Então, tá vendo? Já tá juntando a parte viva e a parte não viva. A parte viva é biótica. A parte não viva é abiótica. O prefixo a de abiótica é uma negação, quer dizer que não é vivo. Tudo que não é vivo, atmosfera, solo, água, né? São fatores abióticos. E os bichos são os fatores bióticos. Então, o que acontece no ecossistema? Ele é um conjunto de comunidades mais o meio físico, tá? Que realizam um intercâmbio, uma troca de energia entre eles, tá? É uma troca de energia entre eles, né? Então você tem, por exemplo, o Sol, o clima daquele lugar é por conta da posição dele em relação ao Sol, né? No planeta. Então o Sol é favorável ao crescimento de tal vegetação. Aí aquela vegetação, ela favorece o quê? Um tipo de animal herbívoro. E quem gosta de comer aquele animal herbívoro é aquele outro carnívoro. Então tudo tem a ver, até o clima tem a ver. O clima é abiótico. Então todas essas relações, né, favorecem o quê? A troca de energia. Então, por exemplo, a planta, o vegetal, ele pega energia do sol e constrói o quê? Matéria orgânica, açúcar. O que o açúcar tem de bom? Energia. Quando o herbívoro come a folha, ele está pegando o quê? A energia da folha, a energia do açúcar da folha, que está na glicose, está no amido, certo? Então, há uma troca de energia. O vegetal passou energia para o herbívoro. Aí vem o carnívoro e come o herbívoro. Então aí tem uma outra troca. Por quê? Porque o herbívoro comeu a planta, pegou energia para ele. Guardou um pouquinho lá, por exemplo, no fígado e tal. Aí o que aconteceu? Quando o carnívoro foi lá e comeu ele, tinha gordura, tinha o fígado, né? Tinha essas partes que guardam bastante energia, tinha proteína, né? Tem um monte de coisas que aí passa para o carnívoro, tá bom? E o carnívoro, se ele não tiver nenhum inimigo natural, imortal é que ele não é. Um dia ele morre, aí o que acontece? Ele vai ser decomposto e os micro-organismos que decompõem o animal morto, eles também passam, tem uma troca com eles. Nesses micro-organismos, eles estão onde? No solo. Portanto, aí a energia, ela vai para o micro-organismo, depois é devolvida para a parte física. Sai da parte física, volta para a parte física. É um ciclo, tá? Então, isso é o que caracteriza um ecossistema. Até mesmo, gente, uma cidade, o ecossistema não tem que ser grande, gigante. Não, ele pode ser pequeno. Ele pode ser, por exemplo, uma gota d'água, um aquário, ele pode ser uma casa, ele pode ser um prédio, ele pode ser um bairro, uma cidade. É um ecossistema. Não importa se ele é artificial. O importante é que tenha que acontecer uma troca de energia entre vários seres vivos, ou seja, várias comunidades juntas, trocando energia num determinado lugar e interagindo tanto com a parte viva como com a parte não viva. Vocês sabem, a parte não viva é importante. Se dá uma seca e o solo fica ruim, não nasce planta, quem sofre com isso? Quem sofre são, por exemplo, as pessoas, por falta de alimento. Então, o alimento é fundamental. Nós dependemos da parte física também.
E se você juntar o ecossistema onde vive o tal lobo-guará, que foi dado como exemplo, ele vive na região central do Brasil. Mas se você juntar todas as regiões do mundo onde você possa encontrar um ser vivo, aí você tem uma coisa chamada biosfera, tá? Então que aqui vai ser o número 12, certo? O número 12, então, ele chama-se biosfera. Biosfera vem de bio, que é vivo, e da esfera, que é o planeta. Então, o que acontece? É uma tradução literal, esfera viva. Mas o que é na prática? Biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta onde posso encontrar vida. Isso é biosfera, tá? Então, um significado para esfera viva, tá bom? Então, é assim que acontece a organização dos seres vivos, tá bom? Agora, o que eu quero fazer com vocês? Os níveis de organização já falei. Agora vamos aqui a uma questão, Muito bem. Essa questão aqui, ó, ela é uma questão que diz: um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho escolar e encontrou as seguintes informações dos livros de biologia. Entre aspas, pontinho, que é o que quer que você descubra, né? Houve intercâmbio de matéria e energia, né, entre os organismos e o meio abiótico, né? Partiram para uma discussão em grupo, buscando a melhor definição e chegaram à conclusão que esse é um conceito que define o quê? Então, é isso aí, gente. Então, vamos só, eu sei que tá fácil, mas é assim mesmo, né? Vamos lá, vamos começar aqui, ó, a letra A. Deixa eu pegar aqui. A letra A tá falando de ecossistema, tá? E no ecossistema, eu falei para vocês que o ecossistema, ele é um conjunto, tá? Ele é um conjunto, certo? De quê? De comunidades, né? De comunidades, olha aí. Comunidades. Tá? E o que esses seres fazem? Tá? Eles fazem justamente o intercâmbio. É o intercâmbio de energia. Ou seja, eles trocam energia entre eles e o meio físico, tá? Então, tem o meio físico e o meio vivo. O meio físico é abiótico e o meio vivo é biótico. Então, aqui, olha, de cara, tá vendo? Ó, houve intercâmbio. Então, intercâmbio, né, e de matéria e energia, quer dizer, comeu proteína, tal, comeu açúcar, teve energia. Resultado, isso aqui é um ecossistema. Palavra-chave, pessoal, intercâmbio, tá? Palavra-chave, organismos, olha aí, e meio abiótico. Quando você considera o meio abiótico e intercâmbio de matéria e energia, é ecossistema, tá? Não é a comunidade, que é o conjunto de populações, né? Não é a biosfera, que é o conjunto da esfera viva, todos os lugares do mundo onde existe vida, tá? Né? Como biótopo, e a população, tá bom? Então, a resposta certa é a resposta A, ecossistema.
Bom, vamos ver então, olha aí, mais uma questão aqui, tá? Muito bem, essa questão, ela está dizendo o seguinte, notem uma coisa, de acordo com alguns conceitos ecológicos, a cidade de São José do Rio Preto, tá aqui, ó, ela é uma reserva e uma reserva ecológica são ecossistemas. Então está dizendo o quê? Está dizendo primeiro que a cidade de São José do Rio Preto, como poderia ser de São Paulo, de Santos, tá? Qualquer cidade, tá? E uma reserva ecológica são ecossistemas. Então a diferença é que o ecossistema da cidade são ecossistemas transformados, como se fossem ecossistemas artificiais. E a reserva ecológica é um ecossistema natural. Muito bem, essa afirmação é incorreta. Então, eu falei para vocês, uma casa, um condomínio, um bairro, uma cidade são ecossistemas. Então, na verdade, essa aqui, ó, tá dizendo que ela é incorreta, essa afirmação. Na verdade, essa afirmação é correta. Então, ó, esse incorreto aqui não tá pegando bem, tá bom? Então, essa aqui tá errada. Ok, a letra B, incorreta, tá aqui, ó, incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente natural, onde alguns seres vivos interagem com a parte não viva do ambiente. Gente, numa reserva, será que tem algum ser vivo que não interage com o ambiente? Não, né? Numa reserva ecológica, pelo menos é o que está dizendo na frase, todos os seres vivos têm que interagir com o ambiente. Então, por que está escrito alguns seres vivos? Ó, tá vendo onde é que está o erro? Alguns, onde todos os seres vivos interagem com a parte não viva do ambiente, que é o fator abiótico. Letra C. Bom, na letra C, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Incorreta. Bom, já começa, tá? Que ela é incorreta. Então aqui também, essa coisa de incorreta, já está errado, né, gente? Incorreta, aqui, ó. Incorreta, né? Porque a reserva ecológica é ambiente artificial. Imagina, ó, dois erros aí que reserva ecológica, ambiente artificial. Você não precisa construir uma reserva. É só tornar um ambiente natural uma reserva através de uma lei. Pronto, tá? Então aqui tá errado também. Até agora, nenhuma deu certo. Vamos ver o que vem a seguir. Mais duas. Correta? Opa, a primeira alternativa que considera correta, tá? Por quê? Nos dois locais, tanto na cidade como na reserva, existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente, tá? Existe uma população interagindo. Na verdade, gente, eu encontro melhor aqui, ó, ao invés de população, a palavra melhor para cá, na verdade existe uma. Tá vendo que está no singular? Está no singular, tá? Então existem populações, né? Uma população? Não. Todas as populações interagem com o meio físico, né? Então todas elas interagem com a parte não viva. Então, na verdade, isso aqui não deveria ser população. Aqui deveria ser comunidade. Comunidade, tá? Ó, comunidade. Então, tá errada essa aqui também. Vamos ver, agora tem que ser essa, né, gente?
É quase uma cópia da outra. Correta, porque nos dois locais existe, olha aqui, uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Perfeito! Resposta certa, alternativa E. Certo? Bom, então, é isso que eu queria trabalhar com vocês no vídeo de hoje, tá? Olha, você pode me seguir nas redes sociais que estão aqui, tá bom? Então, vocês podem me seguir no Instagram, Ângelo Tadeu Vieira, no Facebook, tem uma página do Facebook, que é facebook.com/biologia para estudar, tá bom? Tá lá, você tem outros vídeos, tem algumas coisas interessantes lá do universo da biologia, e também você pode me adicionar aqui ou dar um alô para mim, ó, no Skype, Prof.Ângelo Vieira. Quem sabe a gente consegue formar um grupo para ter uma conversa, fazer um treinamento, fazer uma reunião, fazer um resumão, fazer um estudo coletivo ou individual dentro do Skype, tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Até o próximo, tchau!